Você já amou alguém a ponto de desafiar o destino? Você já amou alguém a ponto de desafiar o destino? Já deixou para trás o próprio nome, acreditando que o amor seria o suficiente para encontrar o caminho de volta? E quando o vento muda, você ainda reconhece o cheiro da sua terra? Meu nome é Amira Bint Salim, nasci e cresci no deserto, na cidade de Alhambra, uma cidade histórica com campos de palmeiras tâmara em Omã, e há 40 anos deixei o deserto. Hoje, moro em uma pequena casa no interior do Brasil, onde o vento cheira a café e o silêncio não sabe pronunciar meu nome. As pessoas me chamam de Dona Mira, e isso me basta. Mas às vezes, quando o sol se põe e o chão avermelha, o passado me chama pelo nome verdadeiro, aquele que o deserto ainda sussurra nas noites de vento. Guardo numa caixa de madeira 3 coisas que o tempo não conseguiu roubar: um punhado de areia dourada, um véu azul desbotado, e um frasco de vidro com o perfume de cardamomo e jasmim. Foi esse perfume que me acompanhou quando fugi de casa, quando deixei minha terra, e quando o vento do deserto levou embora tudo o que eu era. A carta chegou numa terça-feira de agosto. Sem remetente. Sem data. Apenas um envelope amarelado com meu nome escrito em caligrafia árabe. Aquela caligrafia que ninguém mais usa, aquela que minha avó me ensinou à luz das velas. Dentro, uma única frase: as areias lembram. O sangue não esquece. Minhas mãos tremeram. O frasco de cardamomo escorregou da prateleira e estilhaçou-se no chão. O perfume se espalhou pela casa como um fantasma, trazendo consigo memórias que eu havia enterrado tão fundo quanto possível. Porque existem segredos que não podem ser esquecidos. E existem dívidas que o deserto nunca perdoa. 40 anos atrás, quando tinha apenas 19 anos, fiz uma escolha. Uma escolha que manchou de sangue a areia do meu vilarejo. Uma escolha que me obrigou a fugir sob o manto da noite, carregando apenas um véu, um frasco de perfume, e a certeza de que nunca mais poderia voltar. Mas agora, alguém sabia onde eu estava. Alguém lembrava do que eu havia feito. E esse alguém queria que eu pagasse. Para entender por que fugi, é preciso voltar àquela noite de 1985. O deserto estava inquieto. Havia sinais, aqueles que as mulheres mais velhas sabiam ler como quem lê as linhas da própria mão. As cabras recusavam água. Os escorpiões saíam das tocas em plena luz do dia. E o céu, aquele céu infinito que costumava ser de um azul tão profundo que doía nos olhos, estava tingido de laranja-sangue desde o amanhecer. Abob, sussurrava minha avó. Tempestade de areia. As grandes muralhas de poeira que engoliam vilarejos inteiros, que apagavam o sol, que faziam homens perderem-se a poucos metros de suas próprias casas. As mulheres corriam pelas vielas estreitas, recolhendo tapetes, fechando portas de madeira que rangiam sob o peso da areia acumulada de décadas. Minha mãe pendurou amuletos de mão de Fátima em todas as janelas, recitando versículos que sua mãe havia recitado, e a mãe dela antes. O vento começou ao entardecer. Não era um vento comum, era uma respiração furiosa, carregada de histórias antigas, de ossos enterrados, de juramentos quebrados. A areia começou a dançar nas ruas como serpentes douradas, formando redemoinhos que subiam até tocar o céu que escurecia. Mas não era a tempestade que me apavorava. Era o que aconteceria antes dela chegar. Eu estava prometida em casamento a Rashid Ibn Ahmad. O acordo havia sido selado 3 luas antes, quando meu pai aceitou o dote: 50 camelôs, 20 ovelhas, tecidos de seda que vinham de rotas comerciais distantes, e moedas de ouro suficientes para garantir o futuro de minha família por gerações. Rashid tinha 49 anos. Eu, 19. Ele era respeitado. Um homem que havia atravessado o deserto incontáveis vezes, que conhecia cada poço, cada estrela, cada armadilha que as dunas escondiam. Suas mãos eram duras como couro de camelo. Seus olhos, negros e fundos como poços secos, nunca piscavam quando olhavam para mim. Minha mãe havia passado semanas bordando meu vestido de noiva com fios de ouro e prata, desenhando símbolos de fertilidade e proteção. As mulheres do vilarejo já haviam preparado a hena que pintaria minhas mãos e pés na noite anterior ao casamento, padrões intrincados que contariam a história de minha linhagem, que me marcariam como esposa, como propriedade, como continuação de uma tradição que existia desde antes das pirâmides. Tudo estava decidido. Escrito. Inevitável como o nascer do sol. Mas meu coração já pertencia a outro. Karim era filho de Omar, o mercador de especiarias que trazia caravanas do sul, canela de terras distantes,
açafrão mais precioso que ouro, cardamomo que perfumava as noites de mercado. Karen tinha 22 anos, olhos verdes como os oásis raros que brotavam em meio à desolação, e um sorriso que desafiava as estrelas. Nos conhecemos durante o Souk al-Juma, o mercado de sexta-feira. Eu estava escolhendo tâmaras quando nossos olhares se cruzaram. Foi como se o deserto inteiro tivesse parado de respirar. Começamos a nos encontrar em segredo. Nas ruínas do forte abandonado, a 2 horas de caminhada do vilarejo, aquele lugar onde apenas as sombras e os chacais se aventuravam, onde as paredes de pedra ainda guardavam marcas de batalhas esquecidas, onde a areia havia engolido nomes e glórias. Ele me ensinava a ler as estrelas. Eu lhe contava histórias que minha avó sussurrava, sobre as Gul, criaturas do deserto que roubavam almas, sobre as Jinn, espíritos de fogo que habitavam lugares esquecidos, sobre mulheres guerreiras que cavalgavam ao lado de homens e empunhavam espadas sob o luar. Planejamos tudo. Fugiríamos na noite da próxima lua nova, quando a escuridão seria completa. Atravessaríamos o deserto pela rota antiga, aquela que apenas os contrabandistas conheciam. Levaríamos água suficiente para 7 dias, tâmaras secas, pão duro, e o dinheiro que Karen havia guardado durante anos. Chegaríamos ao porto antes do amanhecer do 8º dia. Lá, embarcaríamos num navio que seguia para terras além do mar, lugares onde ninguém conhecia nossos nomes, onde ninguém nos julgaria, onde poderíamos recomeçar como 2 pessoas livres. Mas na véspera da fuga, quando a tempestade de areia já anunciava sua chegada e o céu sangrava luz alaranjada, algo deu terrivelmente errado. Rashid descobriu. Não sei como. Talvez tenha sido Fátima, a vizinha invejosa que via demais e falava mais ainda. Talvez um dos meninos que pastoreavam cabras perto das ruínas. Talvez o próprio deserto, que tem olhos e ouvidos em cada grão de areia, tenha sussurrado nosso segredo. Rashid foi até as ruínas antes de mim. Esperou Karen na sombra dos muros antigos, com uma adaga de cabo de marfim. Aquela que havia pertencido a seu avô, usada em duelos de honra, banhada no sangue de homens que ousaram desafiar sua linhagem. Quando cheguei, a tempestade já havia começado. O vento uivava como 1000 vozes furiosas. A areia chicoteava minha pele, entrava em meus olhos, minha boca, meus pulmões. O céu havia desaparecido. Havia apenas o alaranjado escuro da poeira suspensa, como se o mundo inteiro tivesse sido engolido. E então vi. Karen estava caído. A areia ao seu redor já não era dourada, era vermelha. Vermelha como o pôr do sol. Vermelha como as romãs que sua mãe vendia no mercado. Vermelha como o futuro que havíamos sonhado e que agora escorria entre os grãos. Seus olhos verdes ainda estavam abertos, fixos no céu invisível, como se procurassem uma última estrela. Rashid estava em pé, a 3 passos de distância. A adaga ainda na mão. A respiração pesada. O turbante desfeito pelo vento, revelando cabelos grisalhos que dançavam como serpentes. Ele me olhou. Não com raiva. Não com triunfo. Com algo pior. Com posse. Com a certeza de quem acredita que fez o que era necessário. De quem acredita que o sangue lava a desonra. A tempestade de areia urrava ao nosso redor. As paredes antigas tremiam. O mundo inteiro parecia prestes a desabar. E foi então que algo dentro de mim se rompeu. Não foi a dor. Não foi o choque. Foi a clareza. Fria. Cristalina. Absoluta. O que aconteceu depois? Isso é o que me persegue até hoje. Porque eu não fugi chorando. Eu não me joguei sobre o corpo de Karen e implorei por misericórdia. Eu fiz algo que nunca deveria ter feito. Algo que o deserto nunca esqueceria. Algo que mancharia minha alma com areia e sangue por 40 anos. Existe um momento na vida em que a dor se transforma em algo diferente. Não é raiva. Não é loucura. É clareza absoluta. Foi essa clareza que me guiou através da tempestade de areia que nos engolia. O vento uivava tão alto que meus próprios pensamentos desapareciam. A poeira entrava em tudo: olhos, nariz, garganta. Cada respiração era agonia. Mas meus pés se moviam sozinhos. A adaga estava caída ao lado do corpo de Karen. Sua lâmina ainda brilhava mesmo sob a cortina laranja da tempestade. Ainda refletia algo da luz morta do dia que desaparecia. Minha avó havia me ensinado muitas coisas quando eu ainda era criança. Ela era Kabila, uma guardiã de tradições antigas, daquelas que existiam antes dos livros sagrados, antes dos impérios, quando o deserto era governado por leis mais antigas que a própria areia.
Ela me contava histórias de Alcança, a poetisa guerreira que chorou seus mortos em versos de fogo e vingou seus irmãos com lâmina e coragem. De Zenóbia, a rainha do deserto que desafiou Roma. De In-bit Utba, que devorou o coração de seus inimigos. E me ensinou algo que nenhuma mãe deveria ensinar a uma filha: onde enfiar uma lâmina para que a morte seja rápida, limpa, misericordiosa, entre a quinta e a sexta costela, ligeiramente inclinada para cima, direto ao coração. Peguei a adaga. O cabo de marfim estava quente, como se guardasse o calor da mão de Rashid, como se guardasse séculos de sangue derramado. Rashid sorriu quando me viu segurando a arma. Um sorriso torto, amarelo, confiante. Achou que eu iria me render. Achou que, como toda mulher do vilarejo, eu abaixaria a cabeça, cobriria o rosto, e aceitaria meu destino: ser levada de volta, ser purificada através de rituais de vergonha, ser trancada até que o casamento me transformasse em propriedade legítima. Ele abriu os braços. Um gesto de posse. De perdão que não foi pedido. De misericórdia que eu nunca quis. De algo. Não ouvi. A tempestade devorava palavras. Devorava tudo. Mas vi seus lábios se moverem. E pelas formas, adivinhei. Asterisco venha. Está perdoada. Vamos para casa. Asterisco. A tempestade rugiu mais forte. A areia formava redemoinhos furiosos, colunas dançantes que subiam até tocar o que restava do céu. Os antigos chamavam essas colunas de Afrit, espíritos nascidos do fogo e da poeira, que vagavam eternamente pelo deserto buscando vingança. Dei 3 passos. A areia engolia meus pés a cada movimento. O mundo inteiro era alaranjado, sufocante, irreal. Rashid esperou. Confiante. A lâmina entrou limpa. Exatamente onde minha avó havia ensinado. Entre a quinta e a sexta costela. Inclinada para cima. A expressão de confiança congelou em seu rosto. Os olhos se arregalaram, não de dor, mas de surpresa absoluta. De incompreensão. Como se o universo inteiro tivesse traído suas próprias leis. Ele cambaleou. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Apenas um jorro de sangue que a tempestade imediatamente transformou em névoa vermelha, espalhando-se pela areia suspensa no ar. Caiu de joelhos primeiro. Depois, de lado. A areia já começava a cobri-lo. Em minutos, ele seria apenas mais uma forma sob o deserto. Mais um segredo enterrado. Mais uma história que a tempestade levaria. Fiquei ali, em pé, segurando a adaga ensanguentada, enquanto o vento tentava me derrubar. A tempestade estava no auge agora. Não havia mais céu. Não havia mais terra. Apenas a fúria laranja escura que engolia tudo. Olhei para Karen. Seus olhos verdes ainda abertos, já começando a ser cobertos por uma fina camada de areia. Em poucas horas, ele seria apenas uma duna. Uma elevação estranha que os viajantes evitariam, sentindo o frio inexplicável que emanaria daquele lugar. E então, com as mãos tremendo, fiz o que tinha que ser feito. Arrancei o véu azul que Karen usava, aquele que ele havia roubado de sua mãe para me dar de presente, dizendo que a cor lembrava o céu antes das tempestades, quando tudo ainda era possível. Enrolei-o em volta de meu pescoço. O tecido cheirava a ele. A cardamomo. A esperança morta. Procurei no corpo de Karen e encontrei o frasco pequeno de vidro soprado, azul escuro como água profunda, que ele sempre carregava. Dentro, o perfume que sua família fazia há gerações, cardamomo misturado com jasmim, âmbar e algo mais, um segredo que apenas eles conheciam. Abri o frasco. O cheiro invadiu meus sentidos mesmo através da tempestade, mesmo através da morte, mesmo através da areia que enchia tudo. Era o cheiro de noites roubadas. De promessas sussurradas. De um futuro que nunca existiria. Fechei o frasco e o guardei. Depois, me ajoelhei. Enfiei as mãos na areia ao redor dos corpos. Areia que já não era dourada, era vermelha. Vermelha do sangue de Karen. Vermelha do sangue de Rashid. Vermelha da minha própria culpa. Enchi meu bolso. Não sei porquê. Talvez porque precisasse carregar a prova. Talvez porque o deserto exigisse que eu levasse um pedaço dele comigo. Talvez porque, em algum canto obscuro da minha mente, eu soubesse que um dia teria que responder por aquilo. A tempestade começou a me empurrar. Não para trás, em direção ao vilarejo. Mas para frente. Para longe. Como se o próprio deserto estivesse me expulsando. Comecei a caminhar.
Não sabia para onde. Não importava. A morte estava atrás de mim de qualquer forma. Se ficasse, a família de Rashid me encontraria ao amanhecer. E a lei do deserto era clara. Alquizas. Vida por vida. Sangue por sangue. Olho por olho. Caminhei a noite toda. A tempestade me guiou como um pastor cruel, me empurrando sempre para frente, nunca me deixando parar, nunca me deixando cair. Quando o sol nasceu, eu estava a quilômetros de distância. O deserto se estendia infinito em todas as direções. Não havia pegadas, a tempestade havia apagado tudo. Não havia rastro. Não havia volta. Olhei para trás uma última vez. Vi apenas as dunas douradas brilhando sob a luz nova. Perfeitas. Virgens. Como se nada tivesse acontecido. Como se dois homens não estivessem enterrados sob aquela beleza mortal. Como se Amira bint Salim não tivesse acabado de morrer junto com eles. Virei-me para o sol nascente. E continuei caminhando. O deserto me daria água quando merecesse. Me daria sombra quando precisasse. Me mataria quando chegasse a hora. Mas até lá, eu caminharia. Porque era o que as mulheres do deserto sempre fizeram. Caminhar. Sobreviver. Carregar seus mortos nas costas e seus segredos no coração. Caminhar até que a areia cobrisse tudo. Até que apenas o vento lembrasse. 40 anos. 40 anos fingindo ser outra pessoa. 40 anos olhando para trás, esperando que o passado me alcançasse. Mas os sonhos nunca me deixaram esquecer. Todas as noites, quando o mundo aqui no Brasil adormecia sob o cheiro de café e terra molhada, eu voltava para o deserto. Não importava quantas décadas passassem. Não importava quantas rugas se desenhassem em meu rosto. Não importava quantas vezes eu repetisse meu novo nome diante do espelho. Nos sonhos, eu tinha 19 anos novamente. E Karim estava vivo. Sonhava com as noites em que nos encontrávamos nas ruínas do forte. Ele chegava sempre antes, esperando sentado sobre uma pedra antiga, com aquele sorriso que fazia as estrelas parecerem pálidas. Trazia sempre algo escondido, um punhado de tâmaras roubadas do armazém de seu pai, pão ainda quente enrolado em tecido, chá de menta em um cantil de cobre. Nos sentávamos sob o céu infinito, e ele me ensinava os nomes das estrelas. Não os nomes em árabe que todo mundo conhecia, mas os nomes secretos, aqueles que os beduínos antigos sussurravam, aqueles que guiavam caravanas há 1000 anos, aqueles que só eram revelados de pai para filho, de mestre para aprendiz. Aquela ali, dizia ele, apontando para um ponto de luz que pulsava levemente, é Al-Kalb. O coração. É a estrela que nunca mente. Se você se perder no deserto, ela te mostra o caminho de volta para casa. E eu perguntava, e se não houver casa para voltar? Ele segurava minha mão. Então você é a casa. E onde você estiver, eu estarei em casa também. Nos sonhos, revivo cada promessa que fizemos. Promessas sussurradas quando o vento parava e o deserto segurava a respiração, como se até as dunas quisessem ouvir os juramentos de dois jovens tolos o suficiente para acreditar que o amor venceria tradições milenares. Ele prometeu que me ensinaria a ler. Não apenas o Alcorão, como as mulheres do vilarejo aprendiam, mas tudo, poesia, história, os segredos dos antigos alquimistas, as rotas secretas das caravanas que cruzavam da África à Ásia. Eu prometi que cozinharia para ele. Que aprenderia as receitas de sua mãe, o capsa com cordeiro que derretia na boca, o maamou recheado com tâmaras e pistache, o pão cobs assado em pedras quentes sob a areia. Ele prometeu que me levaria para ver o mar. Disse que o oceano era como o deserto, mas feito de água azul em vez de areia dourada, que se movia em ondas como dunas líquidas, que tinha seus próprios segredos e suas próprias tempestades. Eu prometi que teria seus filhos. Que lhes ensinaria as histórias de minha avó, as canções antigas, os nomes secretos das estrelas. Que eles cresceriam livres, sem promessas impostas, sem destinos selados antes de respirarem seu primeiro ar. Nos sonhos, vejo o futuro que nunca aconteceu. Uma casa pequena em algum porto distante. Paredes caiadas de branco que refletiam o sol. Uma janela sempre aberta para a brisa do mar. Vasos de jasmim perfumando o ar. Uma mesa de madeira onde comeríamos juntos, conversando sobre tudo e nada, seus olhos verdes brilhando enquanto ele contava histórias de lugares que visitará, de pessoas que conhecera, de maravilhas que vira. Nos sonhos, há crianças. 2 meninas e um menino. Cabelos escuros como os meus, olhos verdes como os dele. Correndo pelas ruas estreitas, rindo,
gritando, vivos. Tão absurdamente vivos. Nos sonhos, envelhecemos juntos. Cabelos brancos, mãos enrugadas entrelaçadas, sentados numa varanda vendo o pôr do sol pintar o céu com as mesmas cores que o deserto usava. E mesmo velhos, mesmo cansados, ele ainda me olha como se eu fosse a única estrela no céu. Mas então, sempre, o sonho escurece. A tempestade de areia chega. O céu fica alaranjado escuro. O vento uiva. E quando procuro por Karen, ele está caído na areia. O vermelho se espalhando. Os olhos verdes fixos no nada. E Rashid está lá. Sempre está lá. E a adaga está na minha mão. Acordo suando, mesmo nas noites frias de inverno brasileiro. O coração disparado. As mãos tremendo. O cheiro de cardamomo tão forte que chego a procurar pelo frasco, esquecendo por um momento que ele está trancado na caixa de madeira, que não abro há anos. 40 anos dessa rotina. 40 anos acordando no escuro, chorando em silêncio para não acordar os vizinhos, apertando o travesseiro contra o peito como se pudesse abraçar um fantasma. 40 anos fingindo ser Dona Mira de dia, e sendo a Mira Bint Salim toda noite. Mas a carta mudou tudo. Porque agora eu sabia. Alguém estava vindo. E não era para me perdoar. Comecei a investigar. Perguntei discretamente à vizinha se tinha visto alguém estranho. Vasculhei os registros da agência de correios. Mas nada. A carta parecia ter aparecido do nada. Então, numa quinta-feira, vi a sombra. Era noite. Eu estava fechando as janelas quando percebi uma silhueta parada do outro lado da rua. Imóvel. Observando. Meu coração congelou. Fechei a cortina e apaguei as luzes. Quando voltei a espiar, a sombra havia sumido. Mas no portão da minha casa, havia algo novo, um punhado de areia dourada. E uma mancha vermelha, como sangue seco. A segunda carta chegou 3 dias depois. Dessa vez, com um nome. Sou Tariq Ibn Rashid. Vim cobrar a dívida de sangue. Meu mundo desabou. Rashid tinha um filho. Um filho que eu nunca soube que existia. Um filho que cresceu ouvindo histórias sobre a mulher que assassinou seu pai. E agora, esse filho estava aqui. No Brasil. Na minha cidade. Procurando por mim. Pensei em fugir novamente. Refazer o caminho que fiz 40 anos atrás. Trocar de nome. Desaparecer. Mas então percebi algo. Eu estava cansada de fugir. Cansada de carregar segredos. Cansada de ser Dona Mira quando meu nome verdadeiro ainda ecoava no vento do deserto. Então, fiz algo que nunca imaginei que faria. Escrevi uma resposta. Deixei no portão. E esperei. Vim ao Brasil fugindo de um homem que matou o amor da minha vida. Se você veio me matar, saiba que a morte não me assusta. Mas se veio buscar a verdade, então nos encontremos. Amanhã. Praça da Igreja. Ao pôr do sol. Assinei. Amira Bint Salim. Pela primeira vez em 40 anos, usei meu nome verdadeiro. Ele estava lá, sentado no banco de pedra, quando cheguei. Alto. Olhos escuros. Traços que lembravam Rashid, mas sem a crueldade. Trazia nas mãos uma foto antiga, Rashid jovem, sorrindo ao lado de uma mulher que eu não conhecia. Sentei-me ao lado dele. O silêncio pesou entre nós como a areia do deserto. Então, ele falou. Voz grave, mas sem raiva. Contou que sua mãe havia morrido no parto. Que Rashid o criou sozinho. Que ele cresceu ouvindo histórias sobre a mulher que fugiu na noite do casamento. Mas também contou algo que eu nunca soube. Rashid não foi ao forte naquela noite para matar Karen. Ele foi para me libertar do compromisso. Porque, no fundo, Rashid sabia que eu nunca o amaria. E naquela cultura, naquele tempo, a única forma de quebrar uma promessa sem desonra era a morte. Rashid planejava matar a si mesmo. Deixar que eu fosse livre. Mas quando chegou lá, encontrou Karen. E houve uma briga. E Karen morreu. E quando eu cheguei e vi o sangue, agi por instinto. Matei um homem que, talvez, estivesse tentando me salvar. As lágrimas escorreram. 40 anos de culpa desabaram como tempestade de areia. Tariq colocou a mão sobre a minha. Não disse que me perdoava. Mas disse algo que me libertou. As areias lembram. Mas também cobrem. E com o tempo, até o sangue se torna apenas poeira. Ele se levantou. Deixou a foto ao meu lado. E foi embora. Eu fiquei ali, segurando a foto,
enquanto o sol se punha e o chão avermelha. Voltei para casa. Abri a caixa de madeira. E, pela primeira vez em 40 anos, despejei a areia dourada no vento. Porque alguns fardos precisam ser libertados. Algumas areias precisam dormir. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal Sabedoria em Contos, compartilhe este vídeo com quem adora uma boa história e deixe nos comentários uma mensagem para quem você ama.